Boa noite, começa agora mais um programa Histórias em Conexão. O programa de hoje está muito especial. Vamos conhecer histórias que vão mexer muito nos nossos corações e tenho certeza que vão marcar muito a sua vida. Eu te convido a participar comigo em mais um caminho de alegria e muita emoção. Vamos juntos? Histórias em Conexão começa agora. E você já sabe que a melhor maneira de começar o nosso programa é participando com a gente através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Já passa por lá, deixa o seu comentário e o seu like, tá combinado? Porque hoje, gente, nós vamos falar com gente que se conecta com a gente, de histórias que fazem o nosso coração bater de forma diferente. Para tratar desse assunto, eu recebo uma amiga muito especial, mãe do Cássio e do César, dois filhos muito talentosos que se tornaram grandes cirurgiões plásticos. E além da vida dentro de casa, ela também desenvolve um trabalho muito bonito e importante como presidente do Hospital Sobrapar, que desde 1979 promove um trabalho muito sério, com muita responsabilidade para todos os pacientes. Eu tenho a alegria de receber hoje a Vera Raposo do Amaral. Vera, seja muito bem-vinda, obrigado pelo carinho, por aceitar o nosso convite e vamos conhecer um pouquinho a história da Vera e também da Sobrapar. Obrigado, boa noite. Boa noite, Rafa. É um grande prazer estar aqui, é uma honra ter recebido esse convite e é sempre bom, como eu sempre digo, venha para falar do Hospital Sobrapar e eu estarei da primeira fila, porque é muito importante que as pessoas conheçam esse hospital daqui de Campinas e que, acredito, faça um belo trabalho aí para os nossos pacientes e das pessoas que necessitam de uma cirurgia reconstrutora. E que é uma referência em todo o mundo, né? Mas antes de falar um pouquinho da Sobrapar, vamos falar da Vera. Quem é a Vera? A Vera nasceu em Minas. Sou mineira. Eu nasci, na verdade, em Itajubá. Itajubá. Mas meu pai era médico e, naquele tempo, ele foi mandado para organizar a área de saúde de Poços de Caldas. E eu cheguei em Poços de Caldas com 2 anos de idade. E depois vim para Campinas para fazer faculdade de psicologia na PUC, não é? E aqui conheci meu marido, aqui eu me casei, aqui eu formei minha família, de modo que eu sou campineira de coração e de título. Isso é muito importante, porque a Câmara Municipal de Campinas me deu a cidadania campineira. E isso me traz um grande orgulho, porque foi aqui que nós construímos o Hospital Sobrapar e ao qual nós dedicamos as nossas vidas. Campinas acaba sendo uma referência, né, Vera? E uma cidade que acaba recebendo pessoas do país todo, né? 30% da sua população apenas nasceu na cidade de Campinas. O restante são pessoas que vieram, que adotaram a cidade, assim como a senhora, que adotou a cidade de Campinas para viver, para construir profissionalmente. Então, Campinas é uma referência, né? A Campinas é uma cidade muito acolhedora, né? E depois, já naquele momento, quando eu vim para Campinas em 1967, já tinha a PUC Campinas e o curso de psicologia era o 2º ano que estava iniciando a formação de psicólogos. E o meu marido foi a primeira turma da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Então, aqui nós nos conhecemos e aqui é o nosso lugar. Legal, aqui é realmente é o nosso lar. E Campinas... Você se mudou para Campinas com quantos anos? Eu tinha por volta de 20 anos. 20 anos, início de faculdade, início jovem. Início de faculdade, né? Eu fui fazer cursinho, não é? E quem era dono do cursinho era o Cássio. O cursinho chamava-se Adolfo Lutz. Depois foi vendido para o Objetivo, quando ele se formou, e aí decidiu que a carreira dele seria na medicina e não como professor universitário. Ô Vera, se você, quando conheceu, aliás, conta como é que foi esse encontro, foi algo muito curioso, né? Foi muito curioso, nós realmente foi meio que o amor à primeira vista, né? Eu estava passando numa rua, vi o Cássio e deixei cair uma notinha, isso aí parece conto de fadas, né? Ele pegou a notinha, veio atrás de mim,
falou, a senhorita deixou cair essa notinha, a senhorita não é de Campinas, sabia-se que ele conhecia todas as moças de Campinas, e foi assim que deu-se o início, que na verdade foi um longo caminho, porque naquela época as relações interpessoais eram bem diferentes da de hoje, né? Havia todo um cortejo e foi muito bonito, foi muito interessante. O Dr. Cássio, ele nasceu em Campinas? Não, ele é de São Paulo. São Paulo. Ele também veio a Campinas para fazer a faculdade de medicina. Ele é da primeira turma da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E vocês se casaram depois de formados? Nós nos casamos, o Cássio já tinha ido para o exterior, já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha feito a formação completa dele aqui na USP, depois na Nacional do Rio de Janeiro, onde ele fez a residência em cirurgia geral. Depois ele voltou para São Paulo para fazer residência em cirurgia plástica. Depois ele foi para os Estados Unidos para fazer uma especialização no New York University Medical Center. Depois ele voltou e aí nós nos casamos e fomos morar na França. E aí eu fazia, terminando o mestrado em psicologia na Sorbonne, na Université Paris 5, e na École Pratique des Hautes Études, e ele, junto ao Dr. Paul Tessier, que foi o criador da cirurgia craniofacial. Aí, quando nós terminamos a formação, nós decidimos que viríamos para Campinas, porque naquela época o professor Zeferino Vaz se tornou reitor da Unicamp. E aí ele estava trazendo os cérebros, vamos dizer assim, para compor a recém-formada Unicamp. Aí ele convidou o Cássio e nós voltamos para Campinas. Mas não foi uma coincidência, foi uma escolha, porque já naquela época a gente sentia a grandeza da cidade de Campinas. E hoje você vê o que Campinas é, uma grande metrópole, com uma área da saúde pujante, existem tratamentos em Campinas, na área da saúde, que não existe no resto do país. E que a Unicamp, né, sempre se destacou, além da universidade, pelos seus hospitais, né? E qual que era o papel do Dr. Cássio na Unicamp? Então, ele iniciou como professor doutor, e aí ele foi galgando todas as etapas, livre docente, até chegar ao titular, que antigamente chamava-se catedrático, né? Depois voltou-se ao nome de titular da área de cirurgia plástica. E eu fui para a PUC, e lá nós fizemos a pós-graduação, mestrado e doutorado na área de psicologia. Então, nós também, de alguma forma, além das nossas áreas clínicas e prestação de serviço, nós também fomos, tanto o Cássio quanto eu, professores universitários. Nós temos essa área da docência bem nas veias, no nosso sangue. Ô Vera, em que momento nasceu a Sobrapar? Então, Rafa, a Sobrapar é um sonho que veio na época em que a gente estava namorando, porque ele estava nos Estados Unidos e ele foi convidado para ficar nos Estados Unidos, ficar em Nova York. E, por razões familiares, eu falei, olha, eu não vou morar nos Estados Unidos, eu quero ficar no Brasil. E aí ele pensou em trazer um modelo de um instituto dedicado à reconstrução facial de crianças que nasciam deformadas ou adquiriam deformidade para Campinas. E foi esse objetivo nosso. E também, ao conversarmos ao longo dessa história, eu, como psicóloga, achava que nós deveríamos fazer uma equipe interdisciplinar, que não bastava operar, era necessário que a gente desse condições psicológicas, afetivas, emocionais, para que essa criança que nasceu com uma anomalia facial ou adquiriu, conseguisse realmente se integrar na sociedade.
e que não fosse alguém que vivesse à margem da sociedade através dos seus preconceitos, ou mesmo de não ter um rosto que fosse aceitável para, enfim, viver em sociedade. E a partir desse momento, ele decidiu fundar o Hospital Sobrapar e o hospital já nasceu com essa ideia de ser um hospital multidisciplinar, em que os vários profissionais que atendem esse paciente pudessem trabalhar em conjunto para que, ao final dessa cadeia, a criança estivesse realmente reabilitada, ela realmente pudesse se inserir na sociedade como se fosse realmente uma criança sem nenhum inconveniente, para que fosse aceita na sociedade. Ô Vera, quais os tipos de deformidades que o hospital trata hoje? Fala alguns, né? Porque eu sei que são vários, mas... Nós tratamos, eu vou falar da mais comum, que é a fissura lábio-palatina, que é vamos dizer, de forma bem leiga, é um buraco que a criança nasce no lábio e no pálato. E essa anomalia chamada fissura lábio-palatina, ela é a mais comum, porque de cada 650 crianças nascidas vivas, uma criança nasce com ela. Então, ela é muito comum. Embora ela seja muito comum, ela é de uma complexidade muito grande, porque ela pega o céu da boca, ela pega o nariz, o ouvido, a fala, a deglutição. E tudo o que acontece, o problema que acontece na face é de extrema importância, porque é na face onde estão a maioria dos nossos órgãos de percepção e de atuação, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar, a deglutição, a mastigação e principalmente a fala. Certo? E essas crianças com fissura lábio-palatina, elas são muito afetadas na sua fala, porque elas nasceram sem o pálato. Né? E é preciso... O pálato, só para as pessoas que estão nos assistindo, é o céu da boca. E o céu da boca, ele precisa ter um movimento, ele é uma caixa sonora, de modo que o som da nossa fala, ele tem que bater na caixa sonora, que é o céu da boca, para que o som da nossa fala saia compreensível. Então, essa fissura lábio-palatina, como ela é a mais comum, ela é a mais demorada no seu tratamento. Uma criança com fissura lábio-palatina, ela chega nos primeiros dias de nascido e ela vai ficar 20 anos em tratamento conosco. E depois vem as outras grandes anomalias que são as sindrômicas. Síndrome de Cruzon, síndrome de Apert, síndrome de Treacher-Collins. Todas essas anomalias são de uma complexidade muito grande e nem sempre é só na face. Também a síndrome de Apert, por exemplo, ela acomete as mãos e os pés. Os dedos vêm juntos, que se chama sindactilia dos dedos da mão e sindactilia dos dedos dos pés. Então, é necessário... Eles nascem juntos. Eles nascem juntos. É necessário que esses dedos sejam separados para a criança tenha a função. E é muito interessante porque a psicologia mostra a importância dos dedos da mão no desenvolvimento cognitivo. Porque sem os dedos da mão, a criança não é capaz de amarrar, de fazer uma série de funções, de escrever, não é? E então, é muito importante que essa criança seja operada nos primeiro ano de vida. Além dessas anomalias que são as congênitas, que a gente chama aquelas que as crianças nascem com elas, nós temos aquelas adquiridas. São as crianças que são vítimas de mordidas de cães, né? De quedas de bicicleta, de acidente de moto. Então, nós também tratamos não só as anomalias congênitas, como aquelas que são produto de um acidente e, portanto, nós chamamos isso de traumas, e também os tumores, que às vezes a criança ela tem um câncer ou um tumor que às vezes nem é maligno, mas afeta o rosto, e aí é necessário uma intervenção cirúrgica para remoção desse tumor, e aí o hospital faz a reconstrução
desta condição, porque muitas vezes são retirados olhos, né? Às vezes cortes grandes no rosto, retiradas de ossos, e os nossos cirurgiões fazem também a reconstrução dos tumores. Ô Vera, o hospital então nasceu em 1979, cuida de tantas pessoas, principalmente as crianças, e o Dr. Cássio naquela época ele já assumiu a presidência do hospital. Foi ele que construiu o hospital. A história da construção do hospital é muito interessante, porque na ocasião o Cássio fez uma cirurgia estética no Abram Kaczynski, que era dono da COFAP, que era naquela ocasião a maior indústria do país. Tinha 45 mil funcionários, se eu bem me recordo. E o Abram precisava fazer uma cirurgia estética. E ele falou para o Cássio, só que daqui a 15 dias eu tenho que dar uma entrevista na televisão. E o Cássio falou para ele, olha, Abram, eu conheço você, você é muito ativo, mas se você ficar em Campinas, quietinho, num hotel, eu te garanto que em 15 dias você vai estar em condições de fazer a sua entrevista. E o Abram obedeceu, ficou lá. E o Cássio ia todo dia no hotel ver como estava o Abram. Com isso, eles começaram a conversar e o Cássio falou sobre esse sonho que ele tinha de fazer um hospital. E ao final dos 15 dias, o Abram falou para o Cássio assim, você escolhe o terreno que você quiser, que a COFAP vai dar esse terreno para o hospital que você quer construir. E aí o Cássio conseguiu uma parte da Fazenda Santa Genebra, porque ele achava que o hospital deveria ficar na frente do Hospital de Clínicas da Unicamp, embora ela não seja da Unicamp, só usa o arruamento da Unicamp. E assim, com o terreno doado pelo Abram Kaczynski, nós conseguimos uma verba de 2 milhões de marcos alemães, naquela época não tinha o euro, da Alemanha, que, junto com diversos empresários de Campinas, construíram um hospital que foi inaugurado em 1990, que está lá até hoje, sendo já reformado através de umas verbas do TRT e de algumas TACs, e hoje o hospital é um hospital moderno, e através das verbas dos deputados federais e estaduais, que permite nós sempre estarmos com o nosso parque tecnológico e também o nosso custeio em dia, e o hospital hoje é equipado como qualquer hospital dos melhores hospitais a nível internacional. E o hospital lançou recentemente não, né? Está indo para 45 anos, esse livro aqui é de 40 anos, né? É um livro que nós fizemos quando o hospital completou 40 anos, né? E nós colocamos o título do livro como A Face da Esperança, porque realmente quando a mãe chega com uma criança com uma anomalia e ela entrega a criança para o médico, você vê no rosto dessas mães a esperança, como se dissesse para o médico assim, doutor, este é o meu filho, eu te entrego, faça o que seja possível para ele. Esse olhar de esperança, ele marca o hospital com essa ferro em fogo. É a esperança que conduz ao resultado que nós temos. Ô Vera, bom, em que momento... olha, estou vendo uma foto aqui muito bonita do seu filho com uma Esse é o criança. Cássio, com uma criança que tem uma cranioestenose, né? Então, tanto o Cássio como o César, que são meus filhos, calçaram as sandálias do pai e assumiram a missão de tocar o hospital e de realmente fazer essas cirurgias e continuar o caminho dele, o que é muito recompensador. Eu acho que Deus tem uma mão que faz as coisas acontecerem, não é por acaso, né? E além disso, nós temos também as revistas, né? As revistas que são anuais. Essa revista chama Em Face. Ela é uma revista anual que nós iniciamos
quando o hospital completou 33 anos, que é a idade de Cristo, não é? E nós falamos, agora nós vamos fazer uma revista que conte a história anual do nosso hospital. E assim foi feito. Todo ano nós fazemos uma revista que conta a história do ano anterior. E ao final dessa revista, nós temos um balanço, que é um balanço de tudo que nós fizemos naquele ano em termos de números de atendidos, de trabalhos publicados, de conferências realizadas e também um balanço financeiro para os nossos doadores, porque o hospital só é possível com a sua continuidade através da contribuição dos deputados federais e estaduais e também através de doações de pessoas físicas e jurídicas e também de outras fundações. Então, nós temos ali também uma homenagem a todos aqueles que contribuem para a saúde, perenidade e continuidade do nosso hospital. Quer dizer, nós não fazemos nada sozinhos, Rafa. E tem muitas doações também de pessoas físicas, né? Muitas doações de pessoas físicas. É impressionante como o campineiro é solidário. Acho que nós escolhemos a cidade certa. Uma cidade pujante, grande, maravilhosa e solidária. Eles sabem a importância do hospital e sabem a importância da saúde desse hospital para a continuidade do nosso serviço. Ô Vera, me fala aqui, você já tem uma marquinha? Esse aqui é um livro, esse livro é uma gracinha. Vocês precisam ver. É um livro do nosso odontopediatra, que faz parte da nossa área de odontologia e conta a história de uma criança fissurada que tem que fazer uma cirurgia de palato. Esse livro foi feito por ela, foi publicado pela Fundação De Pascoal e é distribuído nas escolas, gratuitamente. Então, nós temos, fora o que nós fazemos no hospital, algumas, vamos dizer, ações que nós procuramos espalhar pela sociedade. O livro é uma delas e, anualmente, nós temos a nossa campanha contra o bullying. Certo? Que eu acho muito importante. Nós começamos porque nossas crianças eram vítimas de bullying nas escolas, aí as escolas começaram a sentir a importância de uma campanha de bullying e hoje nós fazemos nas escolas de Campinas. E muitos das pessoas na internet, em suas redes sociais, espalham essa nossa campanha, diga não ao bullying, não tem graça, não faça, não é legal. E assim, muitas pessoas, influencers, vêm conosco e nós realmente tentamos fazer com que a sociedade, de alguma forma, encare a diferença e não torne cruel essa diferença que vai trazer problemas sociais intensos, como nós temos visto na escola, com acontecimentos recentes, sim, infelizmente. Ô Vera, nós vamos para um rápido intervalo, continuar assistindo aqui, acompanhando essa história maravilhosa do Hospital Sobrapar, que é uma referência não só em Campinas, mas em todo o país. Então, convido você a participar. E depois do intervalo também nós temos um VT, vamos conhecer um pouquinho o hospital. Daqui a pouquinho, Histórias em Conexão volta. Estamos de volta com Histórias em Conexão, hoje falando um pouquinho com a Vera Raposo do Amaral, que é presidente da Sobrapar, um hospital que faz cirurgia craniofacial reconhecida em todo o país. E a Vera estava contando um pouquinho das histórias, desde a sua fundação em 1979. E Vera, já atendeu mais de 20 mil pacientes, 22 mil pacientes, é isso? Sim, já atendemos mais de esse número por aí. Mais de 22 mil e pacientes. As pessoas que vão até lá, muitas vezes passam uma vida toda lá, né? Algumas anomalias passam bastante tempo, uns 20 anos, até, vamos dizer, ter completado a sua alta, é bastante demorado. Gente, a Sobrapar já atendeu mais de 22 mil pacientes e muito mais do que um número, isso representa vidas transformadas. Um trabalho como este não acontece sozinho e a nossa equipe foi até o hospital conferir um pouco dessas histórias que se conectam na Sobrapar. Vamos lá, vamos assistir?
Eu sou a mãe da Emanuele Helena Gelpato, ela tem 10 anos e no parto, no nascimento dela, a gente descobriu que ela tinha a fenda palatina e o lábio leporino. Mas até então eu não conhecia sobre essas adversidades, sobre os tratamentos e tudo mais. A gente veio por indicação de um pediatra que veio de São Paulo no nascimento dela. Os primeiros 3 anos foram os mais difíceis. Hoje eu consigo falar sobre a Emanuele, mas os 3 primeiros anos eu não estava em mim, psicologicamente falando. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Hoje a gente está muito bem, né, Manu? Com a ajuda psicológica que eu tive aqui no hospital, que foi fundamental para eu conseguir entender sobre tudo que estava por vir. A Emanuele hoje tem 10 anos, ela trata aqui desde o 6º dia, assim, frequentemente os médicos são muito dedicados, eles pegam realmente a causa da criança e a causa da mãe também. Aqui você lida com pessoas muito evoluídas espiritualmente, então não tem como você não aprender com eles. A perspectiva deles como ser humano, a forma deles olhar um outro ser humano, humanamente, sem eu conhecer eles, era impossível eu sentir isso também. Então é uma coisa muito linda o que acontece aqui dentro. Aos pouquinhos eu fui entendendo como que é visto, como que é entendido o tratamento da fissura palatina, porque são níveis diferenciados. Tem os mais agressivos, tem os não tão agressivos, que a criança não precisa passar por tantas cirurgias. É um tratamento muito difícil e aqui tem uma equipe médica extraordinária. O amor que eles têm por essas crianças é surreal. A forma que eles tratam, eles dão o máximo, eles vão no limite deles como médico. Foi aqui que eu encontrei esperança. Eu descobri que ele teve esse problema da fenda palatina depois do parto. E a gente foi encaminhado de Valinhos para cá já, para Superpar. Ele já tem 7 anos, desde novinho, desde neném ele frequenta aqui, né? Aqui é como eu falo assim, que é uma porta aberta, né, pra gente. A gente não sabia que podia ter nascido com esse problema da fenda palatina. Descobri só depois do parto, né? Foi um desafio muito grande pra gente, pra mim e pro meu esposo. Porém, depois que a gente teve o apoio deles, da Sobrepar aqui, isso ajudou muito a gente também, né? Teve um processo, né? Passei um processo com o Rafael em casa. A gente quase perde ele quando ele era neném, porque ele teve refluxo também. Isso agravou muito também por causa da fenda, né? Que ainda não podia fazer a cirurgia. A cirurgia só foi feita depois de 1 ano, que ganha um peso correto. Para mim é tudo, né? Que é uma equipe muito boa, né? Uma equipe muito exemplar, eu acho, que merece todo o amor das mães, né? E todos os profissionais que estão aqui, merece tudo isso. Eu não sei expressar muito bem, sabe? Mas eu sou muito grata a essa equipe aqui também. Mas com a graça de Deus, sempre Deus está ajudando a gente, né? Dando força, porque não é fácil. A família, ela precisa ter essa aceitação inicial, né? Ela tem um tempo para ela elaborar isso, obviamente não é logo que recebe a notícia, o diagnóstico, geralmente ele provoca um choque, né? E a família, ela precisa desse apoio para se reorganizar, né? Diante desse filho real, que é muito diferente do filho idealizado. A gente pensa muito nesse acolhimento materno, porque ele é o porto seguro ali desse bebê. Então, se a mãe não está bem, né, se ela não tiver organizada, a gente precisa auxiliar nessa reorganização para que ela possa ter esse cuidado, né, com o bebê da forma que precisa.
As famílias que são atendidas, infelizmente, são famílias marcadas pelo contexto de vulnerabilidade social, né, que tem uma estrutura familiar, muitas vezes comprometida, né? Muitas mães chegam sozinhas aqui. E enquanto psicóloga, poder acolher e poder oferecer de alguma forma, né, aquele recurso que aquela mãe ou que aquela família precisa, ou auxiliá-los em desenvolver recursos para poder lidar com essa realidade. Então, para mim, isso é muito gratificante, assim. E também sou mãe, né? Então, muitas vezes a leitura que eu faço como psicóloga também converge também como mãe. Então, acho que isso é uma atuação que é muito gratificante, acho que vai além do termo de trabalho. Falo que o paciente ele não só colabora, como ele participa do exame. Ele tem que estar acordado e ele tem que seguir um protocolo junto com o médico. E a psicologia faz esse preparo, né? Desenvolve todo o repertório comportamental que a criança precisa ter para fazer o exame com êxito. Então, o tempo todo a gente atua com o lúdico, porque é o universo da criança dentro do hospital, né? A criança que passa por um tratamento muito longo precisa demais, né, de todos esses recursos. Então, quando ela chega e ela vê que que esse desconhecido, né, já não é tão desconhecido assim, porque já foi apresentado, ela vai se demonstrando mais tranquila, né? O ambiente hospitalar ele vai ficando cada vez mais tranquilo para a criança, né? Então, ver como a criança chega e ver como ela se desenvolve também é muito importante. Os pacientes eles são referenciados via SUS, né? Existe um sistema dentro do SUS que é o CROSS, que faz contato com os hospitais de acordo com as vagas disponíveis no sistema e encaminha para nós. Tem também os pacientes que vêm via busca espontânea, porém eles precisam de um referenciamento do SUS da mesma forma. Todos os pacientes, quando eles chegam, que são os casos novos, o primeiro atendimento é com a equipe médica. A equipe médica vai atender esse paciente, identificar o diagnóstico dele, para saber se ele realmente vai ser atendido pelo hospital, porque é um hospital especializado em cirurgia plástica com deformidade cranioface. E os pacientes eles vêm de longe, vêm do Brasil todo, eles chegam aqui com muita dificuldade, né? Não só na questão da deformidade, né? do tratamento, mas na questão social e de vulnerabilidade que essas famílias enfrentam. Então, o serviço social ele não atua somente na parte da saúde desse paciente, ele também identifica as questões de vulnerabilidade, articula com a rede do município de origem e trabalha com outras demandas sociais. Vera, que trabalho maravilhoso, né? Quantas pessoas sendo atendidas e a gente sabe que, além do paciente, você tem toda a família. Então, esse é um trabalho que você não consegue realizar sozinha como presidente. Você tem o trabalho de vários profissionais. Como é que é isso? Então, na verdade, ninguém faz nada sozinho, realmente. Então, nós temos lá uma família sobre a par. A família do paciente e a família dos nossos profissionais. Os nossos profissionais são profissionais muito competentes, mas mais do que a competência, é o amor. Você sente que há um envolvimento muito grande de cada profissional com o bem-estar do paciente e suas famílias. E a família ela precisa estar muito bem apoiada, porque ela que vai apoiar a criança. É dela que depende o trabalho que vai ser feito em casa. Então, nós temos o setor de psicologia, que está sempre junto com a mãe, o setor de serviço, assistência social, que congrega uma rede de atendimento com o paciente fora de Campinas, para o TFT, que é o tratamento fora do domicílio. Nós temos a equipe de odontologia, nós temos a equipe de fono e nós temos um setor de psicopedagogia, que começou sendo da área de psicologia. Depois nós percebemos que muitas das nossas crianças tinham problema de sucesso escolar. Então nós fizemos a escola no hospital.
E hoje nós trabalhamos com as crianças para que não haja nem evasão, nem repetição. E as famílias estão conosco. As famílias são importantíssimas. Se não houver a família junto, se ela não abraçar o seu filho, a sua criança, conosco, com a nossa família sobre a par, nós não vamos conseguir fazer nada. Então é família, junto com a família, e aí nós fazemos um grande trabalho. Ô Vera, conta um pouquinho dessa história que eu tive lá no hospital, visitando também, né? Conheci cada cantinho do hospital lá, e tem um cantinho que é só seu, que você acabou de falar aí, né? Que é esse cantinho da educação. Né, que você, aliás, você tem uma história de uma criança, né, que você, de certa forma, adotou toda a parte educacional dela, né? Foi um dos primeiros casos que nós atendemos, né? E essa criança, ela era gêmea. A criança tinha uma grande anomalia facial e o outro não tinha. E a mãe veio me procurar. E a mãe era uma mãe muito envolvida, muito amorosa, e ela lutou por aquele filho que é de uma forma assim emocionante. Só quem viveu a luta daquela mãe de um nível socioeconômico bem necessitado mesmo, e ela foi me procurar e falou: o meu filho não consegue aprender. Ele não consegue ir bem na escola. Eu falei: eu não sou pedagoga, mas eu vou ensinar seu filho a ler. E eu ensinei esse menino a ler. Hoje ele tem a idade do meu filho Cássio. E eu me sinto muito orgulhosa, porque eu falo a verdade, eu aprendi com esse menino como ensinar a ler e escrever, porque eu não... Porque a sua área era psicologia. E não pedagogia. Repente... Você vê como que a gente aprende. E é interessante quando a gente doa ao outro alguma coisa, mesmo que a gente não saiba. Essa é uma enorme oportunidade de aprender. Você sai daquilo que você está acostumado a fazer e, de repente, faz uma coisa nova e você aprende. E foi muito bom. E é um exemplo que eu dou porque foi algo que me marcou muito. Esse menino hoje é um adulto, né? Teve um papel importante na minha vida. Acredito que eu tenha tido na dele também. Com certeza, Vera. E assim... São tantas histórias, né? E eu tive lá, eu lembro que no momento que eu tive lá tinha uma criancinha de colo e eu perguntei: Vera, a criancinha está chegando, era a primeira consulta dela, quanto tempo vai ficar aqui? Aí você me respondeu: Rafa, pelo menos uns 20 anos. E acaba se conectando essas vidas, né? E você viu que quando você fez essa pergunta, a criança estava no braço da mãe, era recém-nascida, e que ao lado dessa criança e dessa mãe tinha o pai. E nós falamos, é um tratamento longo. Eles falaram? Eles olharam para nossos rostos e falaram: nós sabemos. Quer dizer, eles sabem que eles vão estar conosco. E essa conexão é uma conexão importantíssima, porque eles sabem que nós estamos lá para fazer o nosso melhor. E eles vão estar lá com a esperança de receber de nós o nosso melhor, mas também fazer o melhor deles. O hospital se torna a segunda família deles. A segunda família. E é engraçado como eles, com o tempo, eles vão crescendo. Nós temos vários momentos em que a gente transforma o hospital em lúdico, principalmente, para que o hospital não seja um sofrimento, que eles querem ir para o hospital. Eles falam: não, quando é que nós vamos para o hospital? Porque eles sabem que eles vão brincar, eles já sabem que vai ter a festinha de Natal, da Páscoa, do Sorriso Feliz e de uma série de festinhas ou acontecimentos que nós fazemos, da Páscoa, que aí eles são pintados de coelhinhos, né? E todo o hospital se organiza para dar esse momento de alegria para essa criança. E são momentos que são emocionantes. Eu lembro uma vez que, por acaso, eu subi e a criança estava sendo levada para o centro cirúrgico. E ela estava com a mão fechada, eu pus a mão nela e falei assim: vai com coragem que vai dar tudo certo. E a hora que ela abriu, ela tinha uma Nossa Senhora Aparecida na mão.
E ela entregou a Nossa Senhora Aparecida para mim, eu peguei e ele falou assim, esse é o meu presente para você, porque eu sei que tudo vai dar certo. Realmente, até hoje, eu tenho a Nossa Senhora Aparecida lá. Nossa, que história, Vera. É muito emocionante. E no início do hospital, você imaginava que passaria por tudo isso? Olha, o hospital é uma surpresa. Cada dia você chega lá, uma coisa nova acontece. Não tem rotina, certo? E isso é uma coisa muito boa, porque aflora a nossa criatividade. Eu digo, quando eu chego, eu falo, qual que é o problema? Sempre haverá um problema, mas também sempre haverá uma solução. E aí coloca em funcionamento a nossa criatividade. O que nós vamos fazer agora para resolvermos o problema? E isso é uma aprendizagem que você não adquire em nenhum livro. Só indo, vivendo, estando lá dia a dia, e aí realmente você vai entender toda a beleza do ser humano, como o ser humano é único e em algum momento, por pior que seja, no momento mais escuro dessa criança e dessa família, ela tem alguma coisa para lhe dar, alguma coisa para ensinar, mas principalmente para lhe dar. A hora que você menos espera, você ganha uma imagem de Nossa Senhora que da mão de uma criança veio para a sua mão de um poder violento, não? É um poder realmente maravilhoso que não tem lugar nenhum. Eu acho que eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada, porque com a perda do Cássio, realmente parece que o mundo desabou. E infelizmente, o mundo não desabou. Criou-se um novo mundo. E a gente entendeu que tudo tem uma solução. Basta você ter fé e esperança. Cada dia uma história nova. Cada dia uma história nova. E, Vera, nós não atendemos só pessoas de Campinas, né? São pessoas do país todo que nós atendemos, né? País todos. Nós, já um tempo atrás, nós atendemos uma índiazinha lá do interior de um dos afluentes do Amazonas, que ela foi trazida por acho que um evangélico, um pastor evangélico, que veio 30 horas de barco até Manaus, e depois de Manaus até aqui, acompanhado por esse pessoal. Ela não falava o português, né? Com uma criança com uma grande síndrome, uma síndrome de Apert. E nós recebemos crianças assim de todos os lugares, dos mais inimagináveis possíveis. Já recebeu pessoas de outros países também? Já recebemos há algum tempo uma criança que foi vítima de um bombardeio, acho que do Irã, e que queimou toda a perninha. Eu lembro, nesse dia eu estava fazendo uma visita lá e a senhora comentou comigo. Eles foram tratados lá, inclusive essa criança foi tratada sem anestesia. E depois, e os médicos ficaram impactados com essa criança, porque eles fizeram a reconstrução e disseram que em nenhum momento essa criança soltou uma lágrima. Impressionante o estoicismo dessa criança. Uma criança estoica, acostumada a sofrer. Nossa. Vera, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, né, conhecendo um pouquinho mais dessa história da Sobrapar, do Cássio, do seu trabalho lá dentro e de toda a equipe. Então, nós vamos para um rápido intervalo e lembre-se de participar das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Nós voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Histórias em Conexão e hoje contando a história da Vera Raposo do Amaral, também da história da Sobrapar, que é um hospital referência. E no bloco anterior nós estávamos falando, né, Vera, de uma criança, né? Eu até perguntei, né, pessoas de outros países, você comentou de uma criança que foi vítima de um bombardeio. E essa história foi algo que mexeu com você, com todos os funcionários. E quando aconteceu isso lá, você estava comentando que essa criança fez o tratamento lá sem anestesia, inclusive. Essa criança foi vítima desse bombardeio e quando ela foi tratada lá no país de origem,
não tinha medicamento, não tinha anestesia. Eles fizeram o que foi possível. Depois ela veio para São Paulo, que ela tinha um parente em São Paulo, e esse parente trouxe ele para Campinas. Aí, a partir desse momento, é lógico que ela foi tratada com todos os medicamentos, com todos os anestésicos, com toda a qualidade que o Hospital Sobrapar tem e o cuidado que o Sobrapar tem com as nossas crianças. Mas o que impressionou os nossos médicos foi que, ao tirar os pontos, que sempre a criança reclama um pouco, né? Essa criança, em nenhum momento, ela reclamou. Ela não falou nada. Era uma criança que realmente você via no rostinho dela que era uma criança que, de alguma forma, viveu momentos tão dramáticos lá no país de origem, que estar no Hospital Sobrapar, onde todos os cuidados, todas as necessidades delas eram preenchidas, ela realmente ficou muito quietinha, agradecida, e realmente o que de alguma forma impactou os médicos, né? Porque as crianças reclamam, não tá bom, tal, e eles já sabem como lidar, tem os nossos psicólogos que estão juntos, mas eles sentiram como essa criança era estoica, devido ao histórico dela lá no país de origem, no sofrimento que ela tinha passado lá. Que, assim, são traumas, né, Vera, porque que nem a gente vê momentos agora como esse atuais, acontecendo guerra entre Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, né, a faixa de Gaza, enfim, momento triste que essas crianças passam por traumas. Nós ouvimos na televisão, né, que alguns médicos lá da área estavam operando sem anestésico e à luz de celular. Então, é mais ou menos isto que essa criança deve ter passado por lá antes de alguma forma ela ter chegado em São Paulo e depois chegado em nosso hospital para dar continuidade. Na verdade, o nosso hospital não é um hospital porta aberta. Quando a gente fala porta aberta, a gente não trata as anomalias ou os traumas no momento, não tem pronto-socorro, não tem pronto atendimento. Nós fazemos a reconstrução. Foi depois que essa criança chega lá encaminhado, né? Chega lá encaminhado. Depois que ela já tinha cicatrizado e tudo, é que ela veio para o hospital para nós fazermos a reconstrução, porque também tinha pegado os genitais e tal. Então, ela chegou para fazer a reconstrução. Ô Vera, agora falando um pouquinho dessa história, a Vera Raposo do Amaral assumindo a presidência do hospital. Em que momento isso aconteceu? Aconteceu logo após o falecimento do Cássio, né? O Cássio faleceu de uma fibrose pulmonar em 2005 e eu fui assumir como presidente. E tudo era muito novo para mim. Foi um trauma para você também, um trauma, né? Familiar, um trauma de toda a natureza, né? E eu assumi um hospital sem conhecer nada de gestão hospitalar, porque eu era psicóloga, né? E eu reuni todo o pessoal na nossa sala lá de conferências do hospital e eu falei para eles, olha, pessoal, a única coisa que eu sei administrar é a minha casa, né? E eu conheço na minha casa uma premissa da mais importante: ninguém gasta mais do que ganha. Então, aqui nós vamos apertar o cinto, as coisas provavelmente vão ficar muito mais difíceis do que já estão, mas nós vamos enfrentar. E quem ficar comigo, quem ficar conosco aqui, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Aquele que não quiser ficar aqui está livre para sair. E eu não vou ficar absolutamente magoada, uma vez que eu entendo a situação de vocês estarem enfrentando um novo administrador que não sabe absolutamente nada de hospital. E foi muito emocionante, porque ninguém saiu.
E hoje nós temos lá funcionários que estão lá há 30 anos batalhando conosco, sendo que meus filhos voltaram e estão lá e são os pedestais que mantêm a área clínica e cirúrgica, assim como os nossos outros médicos, os nossos outros profissionais de outras áreas, os nossos fonoaudiólogos, os nossos psicólogos, o nosso neuro, o nosso ortopedista, o nosso otorrino, os nossos dentistas, nossas assistentes sociais e todos os profissionais que estão lá, porque não só porque são bons profissionais, mas porque amam aquilo que fazem. Essa palavra não tem preço. Ô Vera, e com certeza, né, além de toda missão aí como presidente, deve ser um orgulho como mãe e um orgulho como pai também para o Dr. Cássio, que com certeza está intercedendo por nós, mas de ver os filhos assumindo esse desafio também, né? É o maior orgulho. Eles são médicos, pessoas maravilhosas, coração imenso, responsabilidade inigualável, competência que é igual à dos maiores do mundo. Então, eu só tenho a agradecer. E o meu orgulho, ele transcende a qualquer coisa, porque como mãe, quem é mãe sabe, né? A alegria que um filho, ao fazer aquilo que ele precisa ser feito, a alegria que traz para os nossos corações. Mas nós sabemos também que isso vai perpetuar através dos filhos deles também, que são os meus netos. Ô Vera, e a vida do Dr. Cássio fica registrada ali em cada criança salva por vocês, né? O Cássio, ele pensou grande, sabe, Rafa? Eu acho que o Cássio era um homem acima do seu tempo. Ele pensava na profissão dele, mas mais do que na profissão, ele pensava como ser humano, sabe? Ele pensava o quanto é importante você dar uma esperança de vida, um novo rosto, para que a pessoa possa, de alguma forma, viver em sociedade, ser útil e, de alguma forma, contribuir com aquilo que ele pode para uma sociedade melhor. Vera, quero te agradecer, né, por tudo que você tem feito, né, em favor principalmente das nossas crianças, das pessoas que precisam recorrer ao hospital, e também te agradecer por estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história de vida, como mulher, como mãe, como esposa, como dona de casa e como profissional agora, né, levando e encantando várias pessoas, várias famílias, levando um sorriso novo a várias crianças. Então, obrigado por tudo isso que você e toda a sua equipe da Sobrapar tem feito para as nossas crianças e para as famílias delas, né? Rafa, eu costumo dizer que não tem por que me agradecer. Na verdade, sou eu que agradeço, porque ao fazer o que eu fiz durante todo esse tempo, eu ganhei uma nova motivação, um novo propósito para continuar a minha vida e tocar o meu destino. E eu é que agradeço, Rafa. Agradeço o seu convite, agradeço por estar aqui, agradeço Campinas, agradeço todos os nossos parceiros solidários, agradeço os deputados federais e estaduais que estão sempre conosco, agradeço os nossos doadores, pessoas físicas e jurídicas, principalmente aqueles que estão conosco, aos nossos profissionais. Eu acho que se eu tivesse que agradecer, Rafa, eu ficaria o dia inteiro agradecendo, porque ninguém tem que me agradecer, eu tenho que agradecer, porque isso que eu faço é que trouxe um motivo de vida para mim. Que Deus abençoe a todos. Amém. E quem quiser conhecer um pouquinho do hospital, entrar no site, é isso?
nas Por redes favor, sociais? Entra no site, venham nos visitar, venham conhecer o nosso bazar, que é algo muito interessante. Nós temos um bazar lá bem grande, onde toda espécie de doações nós recebemos, arrumamos, vendemos. E o resultado desse bazar representa 17% do orçamento do nosso hospital. Veja como o bazar é importante. E no bazar a gente se diverte. No hospital a gente sofre um pouco. E o bazar é uma metáfora do hospital, porque ele recebe coisas, objetos que ninguém gosta, que ninguém quer, e de repente a gente arruma e ele se transforma no desejo da outra pessoa. Vera, muito obrigado, que Deus te abençoe todas as pessoas que se dedicam a esse hospital e agradecer você também que nos acompanhou até esse momento, conhecendo um pouquinho a história da Vera, mas a história também do Hospital Sobrapar, que muda a vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe e até a próxima segunda.